Olá, alunos de terceiro ano. Então, vamos dar continuidade à nossa conversa, certo? Falamos sobre o café, mas também temos outros produtos, né? E outras situações de modernização no Brasil, aí nesse período da República Velha, tá? Então, também, além do café, né, nós tivemos nesse período alguns surtos de industrialização muito tênue, obviamente, tá? Mas não como um projeto nacional, mas muitas vezes, né, uma modernização, né, em espaços e setores que pudessem beneficiar o escoamento do café, como por exemplo as ferrovias, os portos, né, enfim, todas nas grandes cidades de um modo geral, né, as cidades litorâneas, que já eram cidades bastante populosas, certo? Então a gente vai ter também algum investimento industrial, né, mas claro, muito ainda, digamos assim, como algo não coordenado, não planejado, né, uma coisa organizada, um planejamento, não, isso não teve, tá? Bom, então basicamente a gente vai ter aí também a organização de uma elite ostentatória, tá? Então a gente vai ter uma série de modernizações e adequações às grandes cidades, né? A formação de outros espaços urbanos no qual vão ser construídos palacetes, né? Ruas, mansões, que essa elite vai ostentar, essa elite cafeeira, né? E não só, mas outros grupos também que vão começar a querer, né? Mostrar. Não basta ter dinheiro, eles tinham que ostentar, mostrar, né? Então, basicamente, uma ideia de status social, então, cada vez ampliando, né, as desigualdades entre setores marginalizados e esses novos grupos, né, comerciantes e produtores que estão se constituindo, certo? Então, cidades como Campinas, como Ribeirão Preto, que eram importantes no setor cafeeiro, né? Também vão ter grandes melhorias urbanísticas, vão ser construídos edifícios, teatros, né, palácios, enfim, e grandes mansões, né? A cidade de Belo Horizonte vai surgir nesse contexto como uma cidade planejada, se não me engano, até a primeira cidade planejada, de fato, do Brasil, que ficava, então, onde ficava um arraial, que era assim como se fosse uma pequena aldeamento, digamos assim, então eles costumavam chamar muito de arraial, né? Então era o arraial do Curral do Rei, tá? Então em 1893 começa a organizar para formar então uma cidade que foi considerada a primeira cidade moderna do Brasil, que era Belo Horizonte, que era totalmente planejada, que tinha lâmpadas elétricas, ruas, né, iluminadas, enfim, é um retrato da modernidade, digamos assim, né? Então, basicamente, nós vamos ter, né, esses bairros ricos, uma separação, né, entre os bairros ricos, a região portuária do Rio de Janeiro também vai ser toda reformada, né? A gente vai trabalhar isso mais para frente, quando falarmos das questões das revoltas, né, da população mais pobre, nesse período, capítulo 4. A gente vai ter um movimento, né, de planejamento e de, digamos assim, de uma sanitarização do Rio de Janeiro. Então, vários cortiços, né, que eram muito comuns, vão ser derrubados, né, as pessoas vão ser expulsas do seu local, digamos assim, né, onde viviam, enfim, vai ser tudo derrubado. É um movimento chamado Bota Abaixo, que ocorreu durante o governo do Rodrigues Alves e, na época, o prefeito do Rio de Janeiro se chamava Pereira Passos, tá? Então eles vão fazer essa, né, inspirados em Paris e nas grandes capitais europeias e todo o discurso médico-sanitário que estava se colocando naquele contexto, tá? Então eles vão fazer esse movimento do bota abaixo, que vai dar muita revolta, né? Como a gente vai trabalhar na próxima, quando a gente falar do próximo capítulo, mas só para vocês saberem, né? E principalmente visando, digamos assim, né, tentar controlar as epidemias que ocorriam com muita frequência neste período, principalmente epidemias de febre amarela, de varíola, né, e outras condições sanitárias, né, porque era um local realmente, né, muito sujo, cheio de rato, com muita contaminação, e claro, isso prejudicava muito, né, o escoamento do café. Então, nessa perspectiva, a gente vai ter essa situação também no Rio de Janeiro. Vocês podem ver, né? No livro de vocês tem imagens mostrando, né, essa mudança do cenário da paisagem carioca, certo? Bom, em relação à industrialização também, a gente vai ter uma aceleração, né, de algumas situações de industrialização, mas de uma forma mais espontânea do que um planejamento ou uma perspectiva de fato de tornar o país mais soberano e independente, certo? Então a gente vai ter basicamente, né, muitos, digamos assim, representantes do setor cafeeiro vão diversificar
os seus setores de investimento, digamos assim, então filhos, né, do setor cafeeiro que estudaram fora, que, enfim, se tornaram profissionais liberais, enfim, eles vão estar investindo muitas vezes nesses produtos, nessas formas de produção, enfim, né? Então a gente vai ter também uma população que se amplia, né? Uma população cuja logística, com aumento, né, das estradas de ferro, depois, né, dos bondes, enfim, outros meios de transporte que vão se colocando, uma possibilidade maior dessa logística, né? Dessas pessoas possam, digamos, se deslocar e trabalhar em lugares diferenciados, certo? Então vai ter uma maior interligação, digamos assim, entre os espaços, certo? E isso, claro, vai fazer com que a mão de obra se torne mais disponível, né, e que possa ser utilizada em vários outros setores, certo? Em outras atividades produtivas, como, por exemplo, né, gêneros vinculados ao vestuário, por exemplo, coisas mais simples, né, ou coisas do dia a dia mesmo, bebida, enfim, né, fósforo, sei lá, coisas assim mais simples, digamos assim, tá? Então, mais ou menos ali entre 1889 e 1896, o Brasil teria tido então um crescimento industrial, certo? Também muito vinculado a esses migrantes que vieram, né? E muitos tinham essa experiência operária, enfim, né? E também diversificaram então a economia, o comércio, enfim, né? Nesse período. Então, basicamente, a gente também vai ter alguns grupos investindo, né, no Brasil, nesse setor industrial, né, e claro, tendo que trazer maquinário de fora, porque aqui não se produzia maquinário pesado, né, não se tinha essa tecnologia, enfim, o que era muito caro, né, mas basicamente a indústria era basicamente da transformação de produtos primários, né, além de mercadorias para o consumo desses grupos mais pobres, digamos assim, né, roupas de baixo calão, enfim, né, cachaça, sei lá, chapéu, roupa e tal, sapato, enfim, coisas mais baratas, tá? Então, basicamente, essa produção industrial, ela se concentrou em alguns núcleos mais urbanizados, obviamente, né? E, claro, era mais dificultado porque tu tinha uma grande dificuldade de importar maquinário, né? Maquinário pesado. Porque era, o imposto era altíssimo, né? E aí tu não tinha também restrições e protecionismo, digamos assim, não tinha nenhum mecanismo que protegesse a produção nacional. Então também não valia tanto a pena, na verdade. Acabava sendo mais barato tu comprar, tu importar do que tu produzir dentro, certo? Durante a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos algumas possibilidades, digamos assim, né, para que o Brasil conseguisse produzir, porque não estava chegando tanto, né, então o Brasil teve que se virar nos 30, digamos assim, mas também tiveram mais dificuldades de importar maquinário, né, então teve esses dois lados, digamos assim, certo? Então nós tivemos espaços mais urbanizados, novas demandas, novos grupos, né, profissionais liberais, então alfaiates, daqui a pouco jornalistas, grupos que liam, enfim, médicos, sei lá, começa a ter uma demanda maior, obviamente, mas também nós vamos ter grupos cada vez mais que vão se organizar, né, nessas indústrias, porque com a indústria vem o operário, e o operário começa a trabalhar várias horas por dia, começa a se encontrar, contato, e começa também a ter uma perspectiva de lutar pelos seus direitos. A gente vai trabalhar isso mais para frente no capítulo 4. Bom, e o outro produto que se destaca nesse período é a borracha, né? Então, basicamente, no Brasil, os seringais, eles eram extremamente importantes. Naquele período, era a única tipo de seringueira que produzia a melhor borracha. Estava na Amazônia, então vai ter um momento de grande alta da borracha, exatamente por causa da indústria automobilística que está surgindo nesse momento, então a gente precisa da borracha para pneu, né? E aí, então, vai ocorrer, digamos assim, um surto de urbanização nesse período. É o momento auge de Belém, de Manaus, né, onde é construído o Teatro de Manaus, uma série de situações. Vai vir uma galera trabalhar como seringueira, né? Então é diferente o seringueiro e o seringalista. O seringueiro é quem está lá trabalhando 16 horas por dia, quase de uma forma escrava, e o seringalista é aquele que de alguma forma se adonou daquele espaço, né, da floresta, digamos assim, né? Então era um trabalho exaustivo, a borracha era feita de uma forma extremamente rudimentar, retirada de uma forma rudimentar, mas nesse momento era o Brasil que supria o mercado. Então é uma grande alta da borracha
brasileira nesse período, tá? Mais tarde a gente vai ter, então, inclusive vai ocupar uma região, que hoje é o Acre, que acaba, então, pelo Tratado de Rio Branco, né, tornando-se território brasileiro, porque era da Bolívia, né? Então, se foi feito um acordo, né, houve, enfim, uma guerra ali entre, né, o exército boliviano, entre os seringueiros que ali estavam, né, os proprietários não, quem se apropriou do espaço, na verdade, né? E aí chega-se esse acordo, que é o Tratado de, né, de Petrópolis, né? E com isso, né, também Tratado do Rio Branco, foi o Barão do Rio Branco, basicamente, que fez, né, esse tratado, e ele vai trazer, então, o Acre sendo o último território a ser anexado, certo? Porém, logo nós vamos ter, então, né, uma situação de que esse know-how, né, e essas plantas vão ser contrabandeadas, né, por ingleses, holandeses, que vão plantar em outros locais, tendo uma concorrência com uma produção muito mais organizada, mais lucrativa. A borracha brasileira vai entrar em decadência, então, tá? Ainda lá pelo início do século XX, pela primeira década ali do século XX, tá? Primeira e segunda década ali, certo? Porque vai ter uma concorrência da borracha asiática, então, né? Produzida pelos ingleses, pelos holandeses. Nós estamos no período imperialista, né? Então, aqueles territórios foram apropriados pelas potências europeias, certo? Então, bom, gente, encerramos o capítulo 3 e logo, logo vamos começar o capítulo 4, tá bom? Beijo, até a próxima. Se cuidem.